Aprendendo com a Divina Vontade, número 22, Livro do Céu, volume 5, início. Comecemos esta reflexão com esta pequena oração, feita por Luísa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, vem em minha ajuda. Ata esta minha vontade rebelde, que quer sempre resistir contra a santa obediência. E me põe em tal estreiteza, que enquanto às vezes parece morta, então mais do que nunca, como serpente a sinto viva, e me corrói por dentro. Por isso, me ata com novas cordas, e mais, enche-me de tua santa e adorável vontade, até transbordar fora, de maneira que minha vontade fique consumida na tua, e então poderei ter a felicidade de não lutar mais contra a santa obediência. E tu, ó santa obediência, perdoa-me se te faço sempre a guerra, e dá-me a força para poder seguir-te em tudo pacificamente, ainda que às vezes pareça que eu tenho toda a razão. Nesse primeiro trecho do volume 5, Jesus fala com Luísa, porque Luísa estava descrevendo o seguinte, que ela tinha um confessor, e esse confessor, com o passar dos anos, começava a ter uma série de encargos, e não vinha mais, não estava mais se ocupando devidamente do interior de Luísa, mas ela tinha confiança nele e gostava dele. E 1 ano e meio atrás, Jesus aparece para Luísa e diz que não estava contente com esse confessor, porque ele não estava dando a atenção devida à alma de Luísa. E quando ele não vinha, ele mandava um confessor que estava presente naquele momento. E Jesus fala para Luísa o seguinte: quando coloco nas mãos do confessor almas vítimas, o trabalho de seu interior deve ser contínuo. Por isso, diga-lhe. Jesus diz a Luísa para dizer, diga-lhe, ou me corresponde, ou te coloco nas mãos de qualquer outro. E Luísa, Senhor, que dizes? Quem será tão paciente que deverá tomar esta cruz de vir cada dia sacrificar-se como este confessor? E Jesus, dar-lhe-ei luz, nomeando o presente confessor, e virá. E eu, quão impossível é que ele tome essa cruz? E Jesus, sim, virá. E além disso, quando não me ouvir a mim, mandarei a minha mãe. E ele que a ama não lhe negará este favor, porque certamente nada é negado a quem verdadeiramente se ama. No entanto, eu quero ver um pouco mais o que este faz, e diz-lhe tudo o que eu disse. Quando o confessor veio, lhe contarei tudo. Mas, pobrezinho, uma nova ocupação tomada por ele impossibilitava-o a ocupar-se de meu interior. Via-se que não era a sua vontade, senão a impotência por isso, não podia ocupar-se de mim. Quando o dizia, se empenhava mais, mas logo voltava a não cuidar de mim. Como antes, Jesus bendito se lamentava dele, e eu voltava a dizer ao confessor. Um dia ele mesmo me mandou ao Pai presente, e eu também com ele abri minha alma, dizendo-lhe tudo o que tenho dito. Ele aceitou vir, e eu fiquei maravilhada de que tinha dito que sim, e dizia entre mim, tinha razão Jesus, mas logo cessou a maravilha. Não sei dizer como durou apenas, quanto dura uma sombra que rápido foge. Veio apenas 2 ou 3 dias e não se viu mais. Também como sombra fugiu, e eu continuava estando nas mãos do confessor passado, adorando as disposições de Deus. Eu estava contente com ele, que tantos sacrifícios tinha feito por minha causa. Depois de ter passado cerca de outro ano, e eu sentindo uma necessidade de consciência, disse-o ao confessor passado e disse-me, mando-te Dom Genaro, quer dizer, ao padre presente, investindo-se de minha necessidade.
Pensativa sobre uma tempestade ocorrida entre eles, Jesus repetiu: Não mova as coisas. Tudo que tenho disposto, eu, e tudo que foi bem feito. Então, vocês olhem aqui que ela estava precisando de um confessor permanente, só que um confessor antigo já não podia mais dar aquela assistência que ela necessitava. Então, Jesus disse que iria enviar um outro. Envia este outro, só que também este outro, infelizmente, não consegue dar conta. Vem 2 ou 3 dias, depois some. E o confessor passado, no final, manda um outro. E Jesus disse assim: viu que essa situação entre estes dois confessores anteriores não estava muito bem, né? Pensativa sobre uma tempestade ocorrida entre eles, ela diz. Jesus responde: Não mova as coisas. Tudo que tenho disposto, eu, tudo que foi feito, foi bem feito. Então, às vezes, a gente quer se intrometer e querer dar nossas soluções, e Jesus nos ensina aqui que determinadas situações é a mão dele que está agindo ali. Então, nós não devemos modificar, apenas aceitar, nos resignar na sua vontade. No dia 19 de março de 1903, o verdadeiro amor é aquele que sofre por Deus, quer sofrer mais. Esta manhã vi o confessor todo humilhado, e junto com bendito Jesus e São José, o qual lhe disse: Põe-te na obra, e o Senhor está pronto a dar-te a graça que queres. Depois disto, vendo meu amado Jesus sofredor, como no curso da paixão, lhe disse: Senhor, não sentiu cansaço ao sofrer tantas penas diferentes? E ele: Não. Antes um sofrimento acendia mais o coração para sofrer outro. Estes são os modos do sofrer divino. Não só, mas no sofrer e no agir não olha outra coisa que o fruto que dele recebe. Eu, em minhas chagas e em meu sangue, vi as nações salvas, o bem que recebiam as criaturas, e meu coração, antes de sentir fadigas, sentia alegria e ardente desejo de sofrer mais. Então, este é o sinal. Se o que se sofre é participação de minhas penas, se une sofrer e alegria de sofrer mais, e se em seu agir obra por mim, se não, olhar para o que faz, senão para a glória que dá a Deus e ao fruto que disto recebe. Então está claro aqui que Jesus diz aqui, quando ele sofria, queria sofrer mais, tinha até alegria neste sofrer. Por quê? Porque ele via o fruto que deste sofrer resultaria. Resultaria a salvação das almas, os corações abertos, as nações salvas. Então tudo isso era impulso para que ele não se concentrasse no sofrer. Nós, como criaturas amadas por Deus, e quando estamos unidas a Ele, temos que ter esta mesma atitude, ver o sofrimento e não nos centrar no sofrimento, mas ir além do sofrimento. O que este sofrimento está gerando? Quais são os frutos que ele está produzindo? Esta passagem do dia 20 de março nos ensina o seguinte. Jesus diz assim: encontrando-me fora de mim mesma, Luísa, né? Via o Pai com dificuldades a respeito da graça que quer. E Jesus, bendito outra vez, com São José, lhe diziam: Se te puseres à obra, todas as tuas dificuldades desaparecerão e cairão como escamas de peixe. Isso serve para a gente, é um ensinamento também para nós. Olha aqui, se nós nos pusermos à obra, quantas vezes Deus nos pede situações e nós nos paralisamos. Se caminharmos, as dificuldades desaparecerão e cairão como escamas. As escamas nos olhos que nos impedem de caminhar cairão, porque no caminhar é que se faz o caminho. Se nós nos fixarmos num ponto e não sairmos dele,
as dificuldades não serão superadas. No dia 23 de março, se o amor é santo, forma a vida da santificação. Se é perverso, a vida da condenação. Luísa nos diz: vi por pouco tempo o meu adorável Jesus entre meus braços, e uma luz que saía de sua testa. Nesta luz estavam escritas as seguintes palavras: o amor é tudo para Deus e para o homem. Se cessa o amor, cessaria a vida. Porém, há duas espécies de amor: um espiritual e divino, e o outro corporal e desordenado. E entre estes amores, há grande diferença entre eles pela intensidade, multiplicidade, diversidade. Pode-se quase dizer que a diferença que há entre o pensar da mente e do agir e das mãos. A mente, em brevíssimo tempo, pode pensar em centenas de coisas, onde as mãos apenas podem fazer uma só obra. Deus Criador se cria as criaturas. É o amor que faz que as crie. Se tem em contínua atitude seus atributos para com as criaturas. É o amor que a isto o empurra, e seus mesmos atributos do amor recebem a vida. O mesmo amor desordenado, como as riquezas, aos prazeres e a tantas outras coisas, não são estas as que formam a vida do homem, mas se sente amor a estas coisas, não só formam a vida, mas chega a fazer delas um ídolo. Assim, se o amor é santo, forma a vida da santificação. Se é perverso, forma a vida da condenação. Então, aqui mostra que o amor, tanto para Deus como para o homem, ele é tudo. Se cessa o amor, cessa tudo. E existe dois tipos de amores: um amor espiritual e divino e outro amor corporal e desordenado. E nestes amores existem intensidades, multiplicidades e diversidades entre eles. E pode-se quase dizer que é a diferença que há entre o pensar da mente e do agir das mãos. Então, é como se fosse, aí faz uma comparação entre o pensar e o agir. O pensar, a gente não comanda. Um pensamento, ele vai longe. As mãos só podem realizar, normalmente, o quê? Uma só obra, uma só tarefa. Deus é criador. Ele cria as criaturas. Ele é amor. O amor o impulsiona a criar. O amor o impulsiona a colocar nas coisas criadas seus atributos. O amor o empurra a gerar vida. E esta é o quê? É uma vida de santificação. O amor em contínuo movimento. Já existe o amor desordenado, que é o amor a quê? Às riquezas, aos prazeres, a tantas outras coisas. E que, se o homem se ataca a estas coisas, ele vai formar uma vida. Né? Forma uma vida e estas coisas para ele se tornam ídolos. Assim, Jesus disse, há um amor, tanto de uma forma como de outra. Só que um forma uma vida de santificação. É um amor santo. O outro é um amor perverso e forma uma vida de condenação, porque gera ídolos. Já na vida de santificação, o que gera o amor puro, verdadeiro, espiritual. No dia 24 de março de 1903, vamos ver o que Luísa nos traz. Esta manhã, depois de ter passado dias amargos, o bendito Jesus veio e se divertia familiarmente comigo, tanto que eu acreditava que deveria possuí-lo sempre. Mas quando estava no melhor, como um relâmpago desapareceu. Quem pode dizer minha pena? Sentia-me a enlouquecer, muito mais que estava quase segura que não o perderia mais. Agora, enquanto me consumia em penas, como um relâmpago voltou
e com uma voz sonora e séria me disse: quem és tu que pretendes ter-me sempre contigo? Olha, no ensinamento de cima, o Senhor, estava dizendo a Luísa, né? Nos diz que Jesus estava tão familiar com ela que ela disse: não, agora Jesus vai ficar para sempre comigo, não vai mais embora. Jesus se foi. Então é um ensinamento também para conosco. Tem momentos que estamos nos deleitando com o Senhor, é maravilhoso e de repente a coisa muda. Então é normal, né? E Jesus pergunta a ela: quem és tu que pretendes ter-me sempre contigo? E eu, louca como estava, toda atrevida, respondi: estando contigo, sou tudo. Sinto que não sou outra coisa que uma vontade saída do seio do meu Criador. E esta vontade, até que esteja unida contigo, sente a vida, a existência, a paz, todo o seu bem. Sem ti, a sinto sem vida, destruída, dispersa, inquieta. Posso dizer que provo todos os males. E para ter vida e não me dispersar, esta vontade saída de ti busca teu seio, teu centro, e aí quer permanecer para sempre. Parecia que Jesus se enternecia todo, mas de novo repetiu: mas quem és tu? E eu, Senhor, não sou outra coisa senão uma gota de água. E esta gota de água, enquanto se encontra no teu mar, lhe parece ser todo o mar. E se do mar não sai, se mantém limpa e clara, e de modo a poder estar diante das outras águas. Mas, se sair do mar, se enlameará, e pela sua pequenez se desvanecerá. Todo comovido, se inclinou para mim, dando-me um abraço e me disse: minha filha, quem quer estar sempre em minha vontade, conserva nela a mim mesmo. E se bem pode sair de minha vontade, havendo-a criado livre de vontade, minha potência obra um prodígio, fornecendo-lhe continuamente a participação da vida divina. E por esta participação que recebe, sente tal força e atração de união com a vontade divina, que, embora o quisesse fazer, não o pode fazer. E esta é a contínua virtude do que te falei no outro dia. Olha aqui, que trecho maravilhoso esse daqui, né? Jesus diz a Luísa o quê? Primeiro, Jesus nos leva a interrogar. Jesus gosta de nos interrogar. Ele faz essa interrogação a Luísa. Duas perguntas. Quem és tu que pretendes ter-me sempre contigo? E depois ele faz: mas quem és tu? Ou seja, nós precisamos nos perceber quem somos e quem é Deus. Ela queria permanecer em Deus, porque ela diz, olha, ela vai explicar porque ela quer sempre Jesus com ela, porque a vontade dela, longe da vontade do seu Criador, é uma vontade o quê? Sem vida, destruída, dispersa, inquieta, cheia de males. E ela, quando está com sua vontade, fusionada na vontade de Deus, ela se sente o quê? Ela sente que ela é tudo. Que ela pode tudo, porque Deus é o tudo. Ela tem vida, ela tem a existência, ela sente a sua existência, ela sente a paz, todo o bem. Então ela procura estar unida a este centro e não quer perder de vista Deus. Aí Jesus disse, tudo bem, e agora quem é você? E aí ela também se coloca. Ela se diz o quê? Uma gotinha de água que sai do oceano da vontade de Deus. De Deus. Então, quando essa gota está dentro deste mar, ela parece que é o mar. Ela se sente limpa, clara. Ela pode se dar a outras águas. E se ela sai desta água, ela se sente enlameada. Ela se sente desvanecer. Então Jesus se comove, né? E diz, todo comovido, se inclinou para mim, dando-me um abraço e me disse: minha filha, quem quer estar sempre em minha vontade, conserva nela a mim mesmo.
e alerta. Bem, ela pode sair dessa vontade, pode, porque ela tem a vontade livre. Deus nos deu a liberdade. Mas existe nesta relação uma potência que opera nesta alma, que lhe dá a graça da participação da vida divina. Mas, ao mesmo tempo, a fortalece e a atrai para que ela não saia desta união. Então, quando nós entramos na divina vontade, Deus vai nos dar esta graça, a graça de, mesmo que a gente queira sair da divina vontade, né, porque somos livres, o Senhor vai nos dar uma força, uma atração pela divina vontade que faz com que voltemos, faz com que não queiramos sair dela e lutemos para permanecer unidos à vontade de Deus. Vamos para outro trecho, do dia 21 de abril de 1903. Jesus suspende Luísa de seu habitual estado para poder castigar. Nesse trecho aqui, Luísa ficou com receio de que o Senhor suspendesse ela do estado de vítima, o que realmente aconteceu. E ela já sabia, quando Jesus suspendia ela do estado de vítima, ela já ficava atenta, porque poderiam vir castigos e ela não poderia impedir esses castigos, estando suspensa do estado de vítima. E ela disse que ela sonhou na noite com um anjo, que parecia um anjo, que levava ela dentro de um jardim no qual estavam todas as plantas queimadas, né? E ela pensava em Jesus e pensava por que Jesus me tinha expulsado de si, ela dizia. Então, ao fim da tarde, o confessor chega, encontrando-me mesma, disse-me que as vinhas tinham congelado. Então, o confessor disse que as vinhas tinham sido congeladas. E ela disse, aí, Jesus castigou, né, mandou esse flagelo. Então, eu não pude impedir isso. E aí o Senhor diz para ela, aí ela diz, Senhor, e ontem que fizeste? E ele diz, minha filha, era necessário que te suspendesse, de outra maneira tu me terias impedido, e eu não poderia estar livre. Além disso, quantas vezes não fiz eu o que tu quiseste? Minha filha, é necessário que no mundo chovam os flagelos, de outra maneira, por cuidar dos corpos se perderão as almas. Então, nós nos centramos nos corpos, né, no corpo material, e não nos preocupamos com a alma. Jesus faz o contrário. Ele se preocupa com a alma. Dito isto, desapareceu e eu me encontrei fora de mim mesma, sem meu doce Jesus. Por isso ia buscando-o. Nesse momento via no céu um sol diferente do sol que nós vemos, e junto uma multidão de santos, os quais, ao ver o estado do mundo, a corrupção, como se fazem zombaria de Deus, todos a uma voz gritavam, vingança da tua honra, da tua glória. Faz uso da justiça, enquanto o homem não quer reconhecer mais os direitos de seu Criador. Mas como falavam em latim, eu pensava que fosse este o significado. Ao ouvir isto, eu tremia, me sentia gelar e implorava piedade e misericórdia. Então, aí nós vemos o quê? Que o Senhor diz o quê? Que nós nos preocupamos sempre com a questão material. Mas ele se preocupa não com a questão material, ele se preocupa com os corpos, não, com a alma. Com uma alma. E ela tem essa visão dos santos que clamavam, pensava ela, que clamavam em latim que Deus fosse honrado, glorificado, o que não era na realidade pelos homens. No dia 8 de março de 1903, quando o homem se dispõe ao bem, recebe o bem, e se dispõe ao mal, recebe o mal. Vamos ler esse trecho aqui. Nesse trecho, o Senhor faz com que Luísa escute
né? Veja, vozes por toda parte do mundo que se rebelavam contra Deus, contra a sua igreja. E Jesus diz assim a Luísa: minha filha, o homem, quando se dispõe ao bem, recebe o bem, e se dispõe ao mal, recebe o mal. Todas estas vozes que escutas chegam ao meu trono. E não uma vez senão, mas muitas vezes. E minha justiça, quando vê que o homem não só quer o mal, mas com dupla insistência o mal, com justiça sou obrigado a concedê-lo para lhe fazer conhecer o mal que quer. Porque só então se conhece verdadeiramente o mal, quando no mesmo mal se encontra. Eis a causa pela qual minha justiça vai buscando vazios para punir o homem. Mas ainda não chegou o tempo de sua suspensão. Suspendeu os males. Ao mais, algum dia por agora, para fazer que a justiça ponha sua mão um pouco sobre o homem. Não podendo mais resistir ao peso de tanta atrocidade, e ao mesmo tempo fazer abaixar a testa do homem muito ensoberbecida. Então Jesus pega dos flagelos, por quê? Porque é o próprio homem que insiste em pedir o mal, em querer o mal. Essa insistência chega ao trono de Deus. E por justiça, Deus aí concede o que o homem pede, para que ele perceba, estando no mal, ele perceba o que é o mal. E diz que o Senhor vai buscando os vazios, quer dizer, que são vazios, os vazios de amor no homem, para o quê? Para puni-lo. Porque se não fizer isso, o orgulho, a soberba, cresce demasiadamente no homem. Então não é Deus que quer nos mandar cruzes, é o próprio homem que insiste em pedi-las. De uma forma até inconsciente, porque ao escolher o mal, ele vai receber o mal. Se ele escolhesse o bem, iria receber o bem. (11 de maio de 1903). A paz põe no seu lugar as paixões. A reta intenção tudo santifica. Encontrando-me no meu habitual estado, quando eu mal vi meu adorável Jesus, me disse: a paz põe em seu lugar todas as paixões, mas o que triunfa, sobretudo, que estabelece todo o bem na alma e que tudo santifica, é fazer tudo por Deus. Isto é, agir com reta intenção de agradar só a Deus. O reto agir é o que dirige, o que domina, que retifica as mesmas virtudes, até a mesma obediência. Em suma, é como um mestre que dirige a música espiritual da alma. Então a gente está dizendo, Jesus está dizendo o quê para nós? Para nós, neste trecho. A paz põe no seu lugar as paixões. Mas o que triunfa, sobretudo, que estabelece todo o bem na alma e que a santifica, é fazer em tudo a vontade de Deus. A paz é importante? É. Mas fazer a vontade de Deus, muito mais. E o que é fazer a vontade de Deus? É agir com a intenção de agradá-lo em tudo. Esse reto agir vai o quê? Vai dirigir, vai dominar, vai ratificar as virtudes, confirmá-las, vai corrigi-las também. Até mesmo a obediência, vai confirmar a obediência. Em suma, concluindo, o reto saber, a reta intenção, o reto querer agradar a Deus, a reta intenção, é o quê? É como um mestre que dirige a música espiritual da alma. Então, queiramos fazer em tudo a vontade de Deus.
A paz de Jesus e o amor de Maria.